Bem, queridos, boa noite mais uma vez. Já iniciei a gravação da nossa aulita. Prazer novamente em revê-los. E a aula de hoje foi até algo combinado com o professor Juarez. Eu vou falar um pouco sobre análise de viabilidade técnica. Ah, Vou passar pelos conceitos e aí, no fim da aula, vou direcionar material para leitura complementar. Em uma noite, não dá para a gente fazer, por exemplo, cálculos e determinação de viabilidade técnica, demandaria mais tempo, mas eu vou avaliar como é que eu vou tratar isso aí, se eu vou aprofundar um pouco mais nisso aí, na questão da viabilidade, ou se só com o material complementar já fica bem apresentado para vocês. Ok, queridos? Então, olha só, eu fiz um pequeno. Tá gravando, tá compartilhando. Vocês estão vendo, né? A tela compartilhada. Digam sim para I see that Sim. people e não para nada. Sim. Muito bem. Então, eu fiz esse pequeno roadmap, que é o que a gente vai percorrer ao longo dessa aula de hoje. São mais de 300 slides, que eu espero terminar até meia-noite e meia. Tá? Então, nós vamos começar aí pela introdução, e aí conceituarei, com a ajuda de vocês, o que é um estudo de viabilidade, né? Vou passar pelos dados de empreendimento e enquadramento fiscal. Isso faz parte do processo de elaboração de um estudo de viabilidade. E aí passamos para a caracterização do negócio, falando um pouco sobre macroambiente, setores e o propósito do negócio. E aí pulamos para análise de mercado e posicionamento de produto. Então, nesse caso aqui, é o ambiente, vocês podem pensar assim, ó, nesse caso aqui é o ambiente, neste caso aqui é o produto a ser comercializado no ambiente caracterizado anteriormente, né? A gente vai passar lá pelo plano operacional e processos, que é mais a parte executiva, como é que a gente vai executar o projeto para fazer essa estimativa de se é viável ou não. Boa noite, Correia Neto. E vamos falar um pouco sobre plano de recursos humanos, porque nós precisamos estimar as pessoas que vão trabalhar no projeto, justamente para orçar isso aí, né? E, por fim, finalmente, sendo redundante, falar sobre planejamento e análise financeira. Eu já adianto para vocês que eu vou passar em anexo para vocês uma planilhazinha com um cálculo básico para análise financeira, certo? Então, queridos, temos a primeira missão, né, que é conceituar o que é estudo de viabilidade, tá? Então, o que é viável, né? Se a gente pegar lá pelo dicionário, só conferir se está gravando, sim, está. Pegando pelo dicionário, desculpe. Então, viável é aquilo que pode ser percorrido, que não oferece obstáculos, em que podem se abrir caminhos, transitável, que pode ser feito, que pode viver ou sobreviver. Bem, eu não gostei muito dessa definição, principalmente da primeira aqui, ó, que não oferece obstáculos, na minha concepção, pelo menos se a gente for conceituar para a nossa realidade de viabilidade de projetos, né? É aquele que oferece obstáculos, porém, que os obstáculos possam ser transpostos. Vocês concordam com isso? Diga oui para sim e non para não, já que tem francês aqui, né? Muito bem. Então, olha só, conceituando um pouco mais, então vão ser vários conceitos, né? Então, o estudo de viabilidade tem a função de balizar a tomada de decisão. Isso aqui é importantíssimo. Decisão, tomada de decisão de investimento ou não tem uma determinada oportunidade de negócio identificada. Então, no nosso cerne aqui, será decidir de forma numérica, definir de forma numérica, embasado em restrições e condições, se aquele projeto vai valer a pena de ser empreendido. Pessoal, eu creio que na aula passada, eu acho que eu trouxe esse gráfico para vocês. É verdade isso? Vocês viram esse gráfico na aula passada? Sim. Sim, né? Eu acho que realmente eu trouxe esse gráfico que mostra as fases de projeto
E veja, pessoal, que o estudo de viabilidade ele está anterior à iniciação do projeto, justamente nessa ideia de aceitação ou tomada de risco para o empreendimento do projeto. Então, é uma etapa anterior, é anterior à elaboração do seu orçamento, é anterior à elaboração do seu cronograma, é anterior à elaboração da sua definição de escopo, caderno de encargos, contratação, tudo isso é feito antes. Acerca de tipologia, até algumas pessoas me perguntaram, professor, que tipo de estudo, em que circunstância, né? Nós temos alguns tipos, não são todos aí, mas eu quase posso garantir que a esmagadora maioria, né? De tipologia de estudo de viabilidade. Então, nós temos estudo de viabilidade econômico-financeira, então ele vai basicamente analisar números, a parte mercadológica, um estudo técnico ou tecnológico, então vai avaliar apenas as condições técnicas de um produto, se ele pode ser empregado ou não, por exemplo, se ele atende ou não às especificações solicitadas. Tipologia legal, operacional, né? Ambiental é bastante comum, em relação à parte fiscal e de localização, certo? Essa ambiental é a que é mais preocupante, porque você não pode tirar material de Todo lugar. isso. Verdade. Bom, um pouco mais sobre a questão econômico-financeira, né? A finalidade é determinar se o projeto tem condições de atender às expectativas dos investidores, principalmente em relação à capacidade de gerar recuperação de capital, retorno do investimento ou famigerado ROI, ROI, e de sua remuneração, retorno sobre investimento. Então, esse aí é o cerne da econômico-financeira. Só fazendo adendo, a questão da recuperação do capital é mais o payback, e a segunda parte, né, a remuneração, é o retorno sobre investimento, ou o tal do ROI. A parte mercadológica, a análise que verifica 3 aspectos principais, questão dos consumidores, concorrentes e fornecedores. É claro, queridos, que vocês podem ter a junção de várias tipologias no mesmo estudo, né? Não é nada fixo. Eu posso ter várias facetas de um projeto no mesmo estudo de viabilidade. Até porque um projeto pode ser viável economicamente por um lado, mas ambientalmente não. Pode ser tecnicamente viável, mas financeiramente não. E assim vai. A parte técnico-tecnológica, análise da capacidade de determinado projeto de ser executável. É onde se verifica se existem recursos técnicos ou tecnologia que possibilite a entrega dos pacotes de trabalho, né? Produto, serviço ou ideia, atendendo as especificações. Então, como é que seria isso, professor? Eu quero fazer uma obra de concreto armado no meio sei lá, do deserto do Saara, e eu tenho que levar o concreto para lá. Se você pensar no meio do deserto do Saara, longe de praticamente tudo, você vai ver que tecnicamente é impossível você fazer um negócio desse, né? Financeiramente vai ficar sem nenhum tipo de respaldo. Então, já se vê que a técnica construtiva deve ser mudada. Então, é nesse aspecto, né? Um pouco disso aí foi feito lá pelo exemplo de Alex e também um pouco lá no exemplo de Correia, né? Quando você verifica a questão de trajeto, localização, tempo de percurso, disponibilidade de material e por aí vai. Do ponto de vista legal, análise que visa assegurar que o projeto, o produto, são permitidos pela legislação. Então, não basta ser economicamente viável, tecnicamente viável, ambientalmente viável, se a legislação em que você está inserido não permite que seja feito. Então, a parte de operação, se há a disponibilidade, se há recursos entre pessoas, energia, equipamentos, materiais, matéria-prima, enfim, todos os recursos necessários para o projeto, em qualidade e quantidade. Às vezes você tem a presença do material, você tem a quantidade do material, mas o material não presta. Viabilidade ambiental, nós já falamos bastante, né, de forma indireta. Então, estudos de atividades consideradas potencialmente impactantes ou que possam oferecer riscos ao meio ambiente e à população, realizado antes de qualquer iniciativa, prevendo o licenciamento e autorização para sua realização, desde que seja feito da maneira que é para ser feito, né, de forma republicana. Parte fiscal, impacto de questões fiscais sobre a viabilidade do projeto, o quanto os fatores fiscais
influenciam no projeto. Fiscal que a gente está falando aí, queridos, é tributo, né? Imposto. Se o impacto tributário vai ser suficiente para inviabilizar a questão do projeto. Por fim de localização, né, análise da disponibilidade em quantidade e qualidade suficiente de recursos para a operacionalização da empresa, mão de obra qualificada, matérias-primas, insumos, mercado consumidor, gastos e prazos dos fretes e custo de produção, assim como de vendas. Então, olha só, listei aqui alguns componentes que eu julgo serem necessários para a composição de um relatório de viabilidade. Então, uma capa. Normalmente a gente põe então, direitos autorais, carta de solicitação ao financiamento, caso seja um estudo que precise, né, a questão de financiamento bancário, um resumo, sumário executivo ou apresentação, sumário ou índice, caracterização da empresa ou negócio, concepção do projeto, um pequeno resumo do que é o projeto, análise setorial. Eu não sei, Ricardo, se eu acho que você escutou, eu li aqui na tua citação, objetivo geral e específico da obra. Tá? Boa sugestão. Análise setorial do mercado, análise prospectiva do projeto, considerações finais e anexo, caso seja necessário. Então, vamos olhar com um pouco mais de cuidado para cada um deles. Então, em letras bem miúdas, a gente pode ver aí, né, que a capa tem informações como identificação da empresa, nome do projeto, autor, local e data em que a empresa ou o projeto será executado. Caso seja necessário, né, carta elaborada para os casos em que haja intenção de obtenção de recursos financeiros, seja, eu falei até setor bancário, mas pode ser de outro sponsor, né, pode ser outro tipo de patrocinador, não necessariamente bancos, né. Então, a carta de solicitação de financiamento em que você vai colocar ali suas intenções de obtenção desses recursos, né. Então, direitos autorais, a declaração concernente à propriedade intelectual em relação à formulação do documento. Em relação ao resumo, sumário executivo, apresentação, descrições dos principais pontos do projeto, negócios, potenciais clientes, localização, fonte de recursos, dados financeiros, né? Missão da empresa e dados dos sócios. Até porque, no projeto, você deve informar quem são aqueles agentes que estão por trás desse projeto, né? Dos participantes da sociedade do projeto. Como o nosso amigo Carlos Alexandre colocou aqui no chat, né? Um grupo de sócios. Tá. Um sumário autoexplicativo. Caracterização da empresa, então, dados da empresa, forma jurídica, isso aqui é importantíssimo no que diz respeito também ao enquadramento tributário. Qual é a modalidade tributária em que a empresa, que essa pessoa jurídica está inserida. Professor, por que isso é importante? Porque dependendo da tua modalidade de enquadramento tributário, os impostos vão agir de uma forma tal que pode ser que impacte negativamente ou positivamente o teu projeto. Então, a forma jurídica, falando um pouco melhor sobre a forma jurídica. Tá? Eu não sei exatamente se tem outras modalidades, mas a miúde nós temos o MEI, né? Um empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade comercial por cotas de responsabilidade ou limitada. Né? Nós temos também a conhecida como SA, Sociedade Anônima. Temos aqui o enquadramento tributário, então nós temos... Oi, Ricardo, pode falar? Tá cortando bastante teu áudio, mas enquadramento tributário nós temos o simples nacional, lucro presumido e lucro real. Cada uma dessas modalidades tributárias tem uma alíquota e uma forma de cobrança do imposto. Então, o simples nacional destina-se a empresas que se beneficiarão da redução e simplificação do pagamento de tributos. Se as empresas aqui está errado, né? Mas para empresas que faturem menos de 3,6 milhões ao ano, né? Isso aqui está errado, pelo amor de Deus. Se não tiver objeções legais em função do tipo de atividade. Então, para estar enquadrado no Simples Nacional, o faturamento deve ser menor do que 3,6 milhões ao ano, né? E o tipo de atividade deve ser permitido pelo Simples Nacional, para que você tenha essa simplificação no pagamento de tributos. Temos aqui o lucro presumido, né? O lucro da empresa é presumido de acordo com a categoria, faltou um M aqui, com a categoria do negócio.
Assim, os impostos sobre o lucro, imposto de renda e CSLL, incidirão sobre a porcentagem do faturamento pré-definido pelo governo. Então, aqui, o lucro da empresa é presumido, não é o lucro real que é tributado, é um lucro presumido. Nesse caso aqui, teoricamente, você paga mais impostos. Você paga mais imposto, porém não tem uma fiscalização tão forte quanto na modalidade de lucro real. Então, aqui você tem que ter uma contabilidade muito mais ativa. Eu não sei se eu posso usar essa palavra. Porém, você paga menos imposto. Neste caso aqui do lucro real, porque você só vai pagar sobre o lucro efetivo realizado naquele exercício. No caso, imposto de renda e CSLL. Passando agora para a seção de concepção de projetos, querido, do projeto, não descrição das características esperadas para o projeto, tais como escopo, tempo e custo. É claro que a gente tem outras vertentes, outras facetas do projeto, mas escopo, tempo e custo, eles realmente englobam boa parte dessa concepção do projeto. Então, o escopo é você dizer como vai fazer e o que vai fazer, as dimensões, as características, em quanto tempo, aqui um cronograma bem embrionário, né, e um custo por vezes estimado. Beleza, Ricardo. Obrigado pela informação. Análise setorial de mercado, né? Então, temos análise do mercado, uma segmentação, estratégia de marketing. Então, como é que você vai propagandear o teu produto e a identidade visual desse projeto. A análise prospectiva do projeto. Então, você tem o planejamento e análise financeira, projeção de investimentos, projeção de vendas, capital de giro necessário, custo do projeto ou do produto, custo de comercialização, custos de mão de obra, estruturas de custo, DRE, fluxo de caixa e indicadores de desempenho. Eu quero que vocês façam uma tarefinha de casa, eu quero que vocês pesquisem do que se trata uma DRE e eu quero que vocês pesquisem do que se trata fluxo de caixa e indicadores de desempenho financeiros, tá? Vou colocar aqui no chat. Ó. Pesquisa DRE, fluxo de caixa e indicadores financeiros. Partindo agora para a parte final, né, nós temos aqui conclusões, ou seja, considerações finais, conclusões embasadas nos dados coletados, elaborados e obtidos. Né? Parecer sobre a tomada ou não do projeto. Então, você vai se identificar o projeto, caracterizar o projeto, calcular as condições de viabilidade, e aí você chega no parecer. É viável ou não viável? Eu vou até ajudar vocês aqui, ó. Indicadores financeiros, VPL e TIR. Anexos autoexplicativos, né? Entrando agora no que diz respeito à análise macroambiental, meus queridos alunos, nós temos a análise macroambiental, parte econômica, demográfico-social, política, legal, tecnológica e natural. Então, o que é que seria isso? Ó, alguns exemplos do que seriam dessa análise macroambiental. Então, ó, em relação ao ambiente demográfico e social, 11% dos homicídios da região são de classe A e B. Então, você já fez um recorte ali, já caracterizou que naquela posição, naquela região, 11% dos homicídios têm essas classes A e B. 64% dos homicídios são da classe C. Cidade jovem e expansão. Alto índice de motorização, 1,34 veículos por habitante. Então, você deve caracterizar a população no local em que você vai prestar o serviço, que você vai lançar aquele produto, justamente para saber se seu produto como é que se diz? Viável, mas não é a palavra que eu queria usar outra palavra, mas enfim. Se aceita, né? Se aceita nesse sentido, mas tem uma palavrinha específica. Tem uma palavrinha bem específica. Relevante, é isso que eu quero dizer. Se o teu produto vai ser relevante para aquele público, né? Ambiente tecnológico. Então, ó, arquitetura do local moderna, utilizando-se de altos níveis de automação predial,
ambientes integrativos, uso de tecnologia 3G e 4D. Ambiente econômico, a região é a maior produtora de soja do país, renda superior à média nacional, renda familiar média no município, R$ 4.231,50. Então, por exemplo, quero lançar aqui uma concessionária da Tesla num município com renda familiar média de R$ 1.000. Você já vê que não vai dar. Já vê que não vai ter futuro. Ambiente legal e político, né? Então, olha só. Verificação se tem benefícios fiscais. Nossa, que coisa errada. Jesus Cristo. Benefícios fiscais para instalação. Relacionamento com sindicatos conturbado. Licenciamento ambiental complexo. Então, quero fazer o quê? Quero fazer um parque eólico, mas aquela região lá, o licenciamento ambiental é impossível. Nem vou. Não vou perder meu tempo. Uma análise setorial. Aqui, pessoal, se faz um recorte e uma estratificação das características do setor em que você vai estar inserido. Então, quero fazer um projeto de construção civil. Quero fazer um projeto de construção civil em João Pessoa. Você vai analisar o setor da construção civil de João Pessoa. Mas eu sou uma construtora que vem de uma região, de uma determinada região, que tem um padrão construtivo de, por exemplo, fachada com monocapa. Que mais? Divisórias internas em drywall, por exemplo. E aí você chega no mercado de João Pessoa, o pessoal do Natal me conta se é diferente aí ou se é igual, tá? Você chega aqui no mercado de João Pessoa e a aceitação para fachadas que não sejam revestidas em pastilhas cerâmicas, em revestimento cerâmico, é muito ruim. Então, a classificação do prédio, ele cai muito quando o prédio não tem revestimento cerâmico na fachada. A mesma coisa com drywall aqui. Tem uma resistência comercial gigante com divisórias em drywall. O pessoal realmente não gosta. Então, pode ser que eu tenha que fazer ou uma mudança de concepção construtiva, ou realmente eu tente enfrentar esse negócio aí e traçar alguma estratégia para fazer com que meu padrão construtivo seja aceito. Tá? Me contem aí, se por aí no Rio Grande do Norte é assim mesmo, ou se é diferente. Queridos, falando aqui de forma bem sucinta sobre algumas características da empresa, né? Então, temos a questão da missão, visão, valores e objetivos específicos. Então, a missão é a declaração concisa do propósito das responsabilidades da empresa frente ao seu mercado. Já a visão é o sonho da empresa, é o que se espera no determinado tempo e espaço. Algo concreto a ser realizado e imutável quando de sua realização, né? Os valores são princípios éticos que norteiam a empresa, né? Quais são os valores defendidos e disseminados pela empresa. E lá no finalzinho, objetivos estratégicos são os indicadores de desempenho da empresa. Quais são aqueles indicadores que fazem nortear o desempenho desta empresa. Então, como exemplo, eu peguei o caso da Cyrela. Então, a missão da Cyrela é oferecer o melhor valor aos seus clientes, acionistas, colaboradores e à comunidade em geral, com atuação baseada em princípios, excelência e qualidade. Então, essa aí é a missão da Cyrela. Qual é a visão da Cyrela? Fazer a diferença, sendo melhor e mais rentável, a melhor e mais rentável empresa do setor de incorporação imobiliária, com atuação ética e comprometida com o desenvolvimento socioambiental brasileiro. Essa é a visão da Cyrela. Valores. A empresa acredita no crescimento construído sobre bases sólidas e éticas. Aí ela criou aqui a cultura Cyrela, tá? Então, cliente, ser mais para o cliente, oferecer imóveis mais diferenciados. Sobre trabalho, ser dono, foco em resultados, é sempre possível melhorar, ideias antes da hierarquia. Do ponto de vista de pessoas, líderes formando líderes, meritocracia, todos podem evoluir, respeito ao ser humano e às relações. Em relação à perenização, princípios acima de tudo, utilização responsável dos recursos, solidez financeira, relações de longo prazo. E sobre a questão dos acionistas, né, trabalho, espiritualidade e filantropia. Alguns exemplos de objetivos estratégicos. Então, quais são os indicadores que eu posso usar para fazer leitura do meu desempenho enquanto empresa? Então, olha só, atingir 10% em market share no primeiro ano de atuação, crescer 20% até 2024, reduzir 8% o custo de fabricação do produto,
aumentar o faturamento em 10%, desenvolver franquia da marca, tornar a empresa um referencial de atendimento ao cliente. São exemplos de objetivos estratégicos. Obviamente, quanto mais mensurável, melhor, né? Aqui eu tenho algumas características em relação à análise de mercado e posicionamento, né? Então eu tenho aqui, ó, público-alvo, aí eu defino as necessidades e desejos, crio estratégias, verifico os concorrentes, verifico oportunidades e faço o planejamento e execução dos planos de marketing, né? Então, pesquiso para quem que eu vou trabalhar, quais são seus anseios, gero estratégias, verifico concorrência, verifico oportunidade de negócio e aí faço meu plano de marketing. Aqui um pouco sobre, eu acho que quem fez a disciplina de empreendedorismo ou ideação, se eu não me engano, acho que viu isso aí, tá? Eu falei com vocês sobre isso aí, os 4 P's do marketing. Então, nós temos aqui produto, preço, praça e promoção. O que é isso aí, tio Dani? Ó, o produto, o P de produto diz respeito a o que é, características do produto, o que os clientes ganham ao comprar o produto. Em relação ao preço, quanto que vai custar? Custo barra lucro, comparação com o mercado, sensibilidade do cliente ao preço. Então, não imagine que eu vou lançar um apartamento de 20 metros quadrados e vou cobrar 70 mil reais o metro quadrado. Numa cidade, sei lá, como João Pessoa. Você simplesmente não vende, né? Então, se você não fizer a localização do teu preço em relação ao mercado, não vai dar bom. Praça, onde você vai vender? Loja física, online, canais de distribuição, estoque. E, por fim, promoção. Como é que você vai anunciar o teu produto? Como é que você vai propagandear? Motivos para comprar o teu produto. Canais de divulgação, melhor momento de divulgar. Por exemplo, vou fazer um prédio na praia. Se eu for fazer um projeto na praia, é muito mais interessante que eu faça o lançamento dele no verão. Porque você tem um fluxo maior de pessoas na praia e o teu público-alvo vai estar mais presente, vai estar mais visível, vai acompanhar mais o teu lançamento. Mas se teu lançamento de prédio for na periferia e não tem essa característica de veraneio e coisas nesse estilo, então talvez a data não deva ter tanta essa característica mercadológica de veraneio. Pode ter a ver com redução de risco. Então, não lançar em épocas, por exemplo, se você for lançar e começar a construir, não lançar em épocas chuvosas, por exemplo, esperar o tempo de estiagem para poder começar a construir de maneira mais confortável. Desacelerando aqui por conta do andar da carruagem, mais uma vez, deveras grato pela participação de vossas mercês. Falar um pouco sobre identidade visual, né? Aqui, aqui é a evolução da marca da Apple ao longo do tempo. Então, vejam que eu não vou dizer que melhorou, eu vou dizer que ela mudou, né? Mudou bastante. Aqui, de uma forma bem complexa. E aí, tornou-se o que é. Hoje eu não sei nem se está assim, hoje em dia. Mas o que importa... É igual de 98. Oi? Igual de 98, exato. É igual de 1998. Veja bem, o que importa da Apple hoje é que eu não preciso ler Apple Computer Co. para saber que isso aqui é da Apple. Então, eles já conseguiram fazer um branding suficientemente bom que basta você olhar para isso aqui que você já tem toda aquela, vamos dizer assim, aquela memória afetiva do que é a Apple. Eu estava até vendo alguém falar sobre questão de design e eles trabalham muito bem essa questão do design dos aparelhos de forma a remeter à marca. Então, já vi muita gente criticando a Apple porque tem aquele notch. Você sabe o que é um notch? Vou tentar desenhar aqui para vocês, caso alguém não saiba. Tem o telefone e o notch é aquela coisa horrorosa que fica aqui assim, ó. Vocês estão ligados no que eu estou dizendo? Aquela barra preta aqui. Pronto, essa coisa aqui é o notch. Aí você pega empresas como Samsung, Xiaomi, o que mais? Motorola, sei lá, LG. Várias empresas dessas já conseguem fazer o celular assim. Só com o buraquinho da câmera, deixar outra aqui no meio, né? Há empresas que conseguem fazer a câmera embaixo da tela. Ou seja, você tem praticamente toda a parte frontal do telefone como tela. Aí você pergunta, será que a Apple não tem tecnologia para fazer isso aqui? Tem. Mas o que eu
entendi do que eu vi é que toda vez que você vê um telefone com Note Internet aqui, lá. você já Fui pra sabe que lá. você já sabe que é um Apple, certo? Já é estratégia, outra história. Câmerazinha do telefone. Toda vez que você vê um troço assim, ó, tá muito bem desenhado, né, queridos? Toda vez que vocês veem um telefone desse jeito aqui em algum filme, alguém andando no meio da rua, você já sabe que é Apple. Então, às vezes, nem precisa ver a marca. Só o design do produto já é o suficiente para fazer a conexão. Inclusive, o negócio é tão profissional que até com as empresas que fazem a cópia descarada do design, quando você vê um celular que copiou o design da Apple, você já lembra da marca Apple, entendeu? Não, a Apple, ela tem a marca registrada, né? Então, agora falando um pouquinho sobre engenharia, não todo esse texto todo aqui que eu passei para vocês, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre localização, nicho de mercado, estudo de implantação e massa, legislação urbanística e ambiental e investigação de solo. Isso aqui para verificação da viabilidade. Então, olha só, sobre localização. Quando a gente vai fazer um estudo de viabilidade, nós temos que fazer um estudo do local, do entorno, da vizinhança, formas de acesso, justamente porque isso aí pode facilitar ou dificultar a comercialização do projeto. Então, imagine só, vou fazer uma clínica e eu vou colocar essa clínica no local mais movimentado da cidade, na avenida mais movimentada da cidade. Para um usuário como eu já não vou. Porque quando eu penso que vou enfrentar algum tipo de trânsito mais massivo, eu já desisto. Aqui em João Pessoa, por exemplo, a gente tem um trânsito muito chato aqui no centro da cidade, que é o que a gente chama de cidade velha. Então, os acessos são bem piores. Então, toda vez que dizem assim, Daniel, vai lá no centro e resolve tal coisa na loja tal, já me dá vontade de sumir por conta disso, né? E aí o que acontece? Por conta disso, muitas lojas que eram situadas no centro vieram para locais de melhor acesso. Se você pensar Mundo das Tintas, eu não sei nem se eles têm loja ainda lá no centro da cidade, mas Mundo das Tintas veio aqui para as proximidades da BR, no Renascer, porque tem um acesso mais facilitado. Então, assim, a questão da localização influi bastante. Vou lançar um prédio de alto padrão. Então, a vizinhança para o meu prédio de alto padrão conta bastante. Pode ser um impeditivo a questão da localização. Questão de estacionamento também, né, pessoal? Que é um problema sério também que a gente tem no centro da cidade. Ó, nicho de mercado diz muito respeito a você identificar quem que é o teu potencial comprador. E aí você tem várias estratégias para determinação desse nicho de mercado. Você pode fazer pesquisas de mercado para definição disso aí, para definição de demanda. Tem gente que faz pesquisa de mercado para identificar a demanda da população que ele quer atender. Então, por exemplo, eu posso encomendar uma pesquisa para saber qual o nível de aceitação de apartamentos de 120 metros quadrados, qual o nível de aceitação de apartamentos tipo estúdio, qual o tipo de aceitação para condomínios tipo clube, que foi uma febre há um tempo atrás, acho que lá nos primórdios de acho que 2010 a 2014, pipocou muito condomínio clube, que é aquele condomínio que tem tudo, né? Muitas unidades habitacionais, e aí você tem um apego maior à questão de área de lazer, piscina, sauna, academia, pererê, parará. Muita gente dividindo um custo maior, pagando um pouquinho por aquilo, né? Então, pesquisa de mercado, que mais? Pedir auxílio ao pessoal os corretores também, tendem a posicionar bem as construtoras para isso, arquitetos também, os arquitetos, quando são bem inseridos no mercado, eles também conseguem detectar esses movimentos aí de nicho de mercado, né? E aí, determinado o teu nicho, aí você vai adequar o teu produto para atender aos requisitos do nicho. Queridos, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer interpelação, é só falar, certo?
estudo de implantação e estudo de massa. Isso aqui é bem importante. E aí, normalmente, você vai precisar, eu até sugiro que você faça uso disso, né? Você já contrate o teu arquiteto justamente para fazer esse estudo. O que é isso aí? Ele vai analisar o teu terreno, o teu lote, em relação à legislação aplicável. E aí ele vai te dizer, ó, aqui dá para fazer um prédio de X pavimentos, a gente consegue fazer Y unidades habitacionais por pavimento, isso aí vai demandar um número tal de vagas de garagem, que inclusive vaga de garagem é um item também que influencia bastante, né, no projeto. Os recursos aqui vão ser tais, vai ter que obedecer ou não a questão da legislação de gabarito, enfim. Então ele vai fazer um estudo para te dar esses dados, né? Tua área construída vai ser tanto, isso aí pode te ajudar na questão da composição de troca de área, quando você oferece parte alguns apartamentos ou X metros quadrados de área construída para os donos do lote. Também relativo ao que eu falei, né? A questão de legislação urbanística e também a questão ambiental, que fala por si só, né? Então, por exemplo, em algumas áreas você simplesmente não pode construir prédios altos, só casa, ou prédios pequenos, até tantos metros, como é que se diz? Tantos metros de altura, por conta de, por exemplo, aeroclubes, aeroportos, enfim, coisas assim, tá? Ou questões como rio, distância para o mar, isso influencia na composição da arquitetura. Ventilação também, né, Carlos, influencia bastante. Esse item aqui, para mim, assim, quase como se fosse o startup do estudo de viabilidade, ou é um dos primeiros passos. Por mais que você vá gastar, por mais que você tenha um dispêndio ali no começo, mas você determinar se para aquele teu estudo de massa, para aquela tua edificação pretendida, né, se as cargas que ele vai distribuir para o solo se estão compatíveis com o tipo de solo que você tem. Aí você vai me dizer, tio Dani, o seguinte, a engenharia resolve tudo e qualquer tipo de prédio pode estar em qualquer tipo de lugar desde que eu tenha a fundação adequada. Aí eu vou dizer, você está certo. Totalmente certo. O problema é que talvez a fundação adequada para aquele teu tipo de edificação seja cara o suficiente para fazer com que você simplesmente venha a falir. Então, faz o estudo de sondagem. Já contacta é bom você já ter um calculista, né? Aí já faz a ponte, ó. O cara que fornece a sondagem, junto com o calculista, junto com o arquiteto, junto com os donos da empresa, tomando a decisão de forma, como é que a gente fala? A 4 mãos, né? A 6 mãos, seja lá quantas mãos. Tá? Então, em relação a plano operacional e processos, né, para a realização de um estudo de viabilidade, deve-se estudar a viabilidade de produção, capacidade ou prestação de serviço, se você vai conseguir realmente suprir aquela demanda por insumos, por serviços ou por recursos humanos. Aqui, queridos, eu produzi um fluxograma, né, que nos ajuda a fazer a definição da forma de produzir a obra. Então, aqui eu tenho o projeto de produto. Esse projeto de produto, que aí vocês podem pensar assim, o que é o projeto de produto? Pense que é a união dos demais projetos, arquitetura, estrutural, instalações, todos os projetos que compõem aquele empreendimento, né? Ele vai alimentar o quê? As escolhas relativas ao projeto de processo. Pensa assim que é o projeto de produção. Como eu vou produzir esse empreendimento? Aí eu tenho que definir o plano de ataque, que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente o que é. Tenho que definir o tempo que eu tenho para fazer e tenho que definir a localização do canteiro. Vai influenciar também na minha operação. A localização do canteiro vai me dar as seguintes variáveis. As ruas. Quantas ruas eu tenho? 2 ruas, um prédio de esquina? Ou é uma rua muito movimentada? Uma avenida muito movimentada? Ou é uma rua morta? Por qual lugar eu vou fazer a alimentação do material? Por qual local eu vou fazer a instalação, por exemplo, da tubulação de concreto? Entendeu? Esses dois aqui, ó, vão alimentar o cronograma da obra, que vai alimentar também a forma de produção. O que é forma de produção? Por exemplo, dependendo de como eu planeje meu produto, como eu vou atacar a obra,
Em relação ao tempo e localização do canteiro, eu, por exemplo, eu tenho que fazer uso de uma grua, 2 gruas. Eu não posso utilizar concreto armado, eu tenho que usar outro aço, por exemplo. Então, tudo isso aqui, ó, isso aqui é modificado em relação ao que eu vou executar. Por exemplo, vou usar argamassa rodada na obra, ou vou fazer uso de argamassa estabilizada, ou vou fazer uso de argamassa industrializada. Como é que eu vou produzir? Vou produzir uma betoneira lá embaixo e vou subir por uma cremalheira, ou vou subir os sacos de argamassa para cada pavimento e vou colocar uma betoneirazinha em cada pavimento para suprir a minha velocidade de execução. Então, olha só, com isso aqui eu vou descobrir o quê? Quais os equipamentos que eu vou usar e por quanto tempo, a demanda por insumos, e aí, sabendo os insumos que eu vou precisar, eu vou descobrir a minha demanda por estoque, vou descobrir qual a minha mão de obra e quanto que eu vou precisar de área de vivência. O que é área de vivência? Nossa Senhora, refeitório, Bora, meu filho, já deu a hora. local para banho, o que mais? Vestiário, banheiros, quantos bebedouros vou precisar, esse tipo de coisa, né? Com isso aqui, ó, defino o canteiro, né? Se tá tudo aprovado, implanta. Se não tá aprovado, volta lá pro projeto. Falando um pouco, pessoal, sobre plano de ataque. O que é o plano de ataque? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um prédio, tá aqui ele finalizado, tenho 2 torres, tenho aqui uma grande laje térreo e tenho um subsolo. Eu poderia, por exemplo, fazer esse prédio executando o subsolo, tudo, executa o térreo todo, e aí sobe as torres, né? E finaliza tudo. É uma forma de fazer. Ou eu poderia, faz o subsolo, e aí faço só as torres, depois eu faço o entorno e finalizo o prédio. Ou um mix aí dos dois, mas um pouco diferente. Faço subsolo, subo só uma torre, depois disso subo só outra torre, faço o térreo e entrego o prédio. Entenderam? Aí eu vou pensar como é que eu vou atacar essa obra. Ó, pensa no seguinte, eu tenho a edificação, tenho o recuo de escavação aqui, ó, só posso escavar até aqui, e eu tenho o limite do terreno aqui. E aí, o que é que eu posso fazer? Ó? Faço a escavação completa, faço só a torre, e aí depois faço o térreo. Ou poderia fazer tudo de uma vez, né? Venho seguindo aqui, ó, fazendo pavimento completo por pavimento completo. Prós e contras. Aqui eu vou subir a torre mais rapidamente, né? Não vou ter aquela chateação de parar um tempinho aqui para fazer o térreo. Porém, eu vou ficar com esse buraco aberto mais tempo, eu não vou ganhar mais um espaço de estocagem, por exemplo, então a minha área de estocagem e a minha dinâmica de canteiro vai ficar um pouquinho mais complicada, porque eu só vou ter o térreo e os pavimentos para estocar coisas, né? Ah, então é muito fácil, então faz tudo de uma vez. Você vai ganhar isso, mais área de estocagem, uma melhor forma de logística de canteiro, porém, talvez eu tenha que fazer uma alocação maior de material aqui, ó. Ao invés de terminar a torre toda, pegar esse material aqui e realocar só para fazer essa saia, que a gente chama de saia, né? Vou ter que fazer uma alocação maior e vou ter que gastar um pouco mais de material aqui. Depois vou ficar sem ter o que fazer com esse material, né? Por exemplo, se eu tiver elevador ou grua, vou ter que deixar uns furos aqui na saia para depois voltar e fazer. Então, assim, prós e contras. Isso vai me demandar custos e riscos, que eu vou ter que pegar esses custos e riscos, e é por isso que a gente faz isso, né? Para poder elaborar um custo estimado da obra. Né? Dependendo da forma com que eu ataque a obra, eu vou ter que ter equipamentos que me deem aquela velocidade. Vou ter que ter uma grua, 2 gruas, um elevador cremalheiro e uma grua, ou vou trabalhar só com guincho foguete. Entenderam, queridos? Vocês estão entendendo a filosofia da coisa? Digam sim para Sim, sim. para nem sei e não para não sei. Travou aqui. Falar um pouco sobre fluxograma de atividades ou estrutura analítica de projetos, infraestrutura e características do local, técnicas construtivas, máquinas e equipamentos e demais considerações como segurança do trabalho. Eu acho que já falei de estrutura analítica de projetos, né? Então, bem sucintamente, pego o meu projetão, quebro em vários pedacinhos, né? Para fazer a gestão mais facilitada. Então, isso é estrutura analítica de projetos. Infraestrutura e características do local é muito do que a gente vem falando de escolher os processos e técnicas construtivas que estejam disponíveis
e consigam chegar à minha obra de forma que ela seja financeiramente e tecnicamente possível, tá? Técnicas construtivas. Vou escolher técnicas construtivas que eu tenha capacidade de contratar pessoas para executar, que o meu público-alvo não tenha preconceito em comprar aquele produto, que me dê agilidade, que tenha disponibilidade no mercado, que eu tenha know-how para executar ou que eu consiga achar empresas que tenham know-how suficiente para me ajudar com a técnica construtiva. A escolha da técnica construtiva vai me facilitar ou me dificultar a vida. Por exemplo, se eu escolho fazer a obra com alvenaria de blocos cerâmicos, eu vou ter muito mais gente na obra e vou ter que demandar muito mais espaço de estocagem, o que vai me demandar também mais áreas de vivência. Então, mais gente, mais material, maior probabilidade de desperdício e maior energia que eu vou ter que despender para gerenciar isso aí. Porém, meu público-alvo vai aceitar melhor do que, por exemplo, uma estrutura em drywall. Ah, vou ter menos gente na obra, os operários vão ser muito mais, vamos dizer assim, vão ter uma maturidade de trabalho muito melhor, menos gente, mais treinada, obra mais limpa, mais fácil de fazer, menos riscos, mas a galera tem preconceito. No fim das contas, em relação a custo, é quase um pelo outro, né? Quase um pelo outro. Quais equipamentos eu vou ter que adquirir ou alugar? Vou adquirir ou vou alugar? Primeira pergunta. Quais? Não, vamos voltar, vou rebobinando. Quais equipamentos eu vou precisar? Eu vou comprar, eu vou alugar, né? Depois que eu defino o que eu vou fazer, em que tempo eu vou fazer, aí eu vou definir isso aí, além da logística, né? Então, nós temos equipamentos de produção e temos equipamentos de logística. Então, por exemplo, guincho foguete ou guincho de coluna, a gente chama de mini grua esse troço aqui. Aí tem um balancinho aqui, ó, elétrico, mas existe o manual. Qual que eu vou usar? Vou fazer conta. Preciso ou não de grua? Qual o tamanho da grua que eu vou usar? É viável? Ou vou apenas trabalhar com elevador cremalheira? Minha obra precisa de elevador cremalheira? Depende da altura. Tem disponibilidade de elevador cremalheira na minha região? Tem que ver. Vou escavar. Vou precisar rebaixar o lençol? Sim ou não? Se eu precisar rebaixar o lençol, quem que faz esse negócio? E por fim aqui, ó, poço. Vou fazer um poço para o consumo da obra ser via poço. Vale a pena o licenciamento de um poço? Quanto é que vai custar? Tem gente que faz? São perguntas que vocês têm que responder, né? Então aqui uma visão geral, né, de uma obra, basicamente bem pré-fabricada, né, com larga pré-fabricação. E aí mostra aqui a dinâmica da obra, né? Local de coleta de material, estocagem, o apoio, estacionamento aqui para os funcionários, né? Estoques avançados, equipamentos de montagem, equipamentos de logística. É claro que quando a gente tem uma opção de canteiro tão grande assim, a vida é muito mais facilitada, né? Do que com obras de canteiro reduzido. A, a opção por pré-fabricação e pré-montagem, quando você tem um canteiro bem reduzido, sei lá, você tem um terreno 12 por 30 de gaveta. Quanto mais você puder pré-fabricar, melhor, né? Senão você vai ter que colocar praticamente seu material todo na calçada e a prefeitura vai lá e te dá um Kamehameha. Mais um projeto de canteiro. 9h43. Vocês estão vivos ainda? Sim. Eu estou por aqui ainda. Pessoal, vou fazer o Mais ou seguinte, menos. eu nem vi a hora passar. Queridos, eu vou só falar aqui sobre recursos humanos, e aí eu vou deixar para a próxima aula, a finalização, faltam alguns slides ainda, e senão vocês vão morrer, certo? Tem uns exercícios ainda para fazer. Então vamos lá, ó. Quem que vai trabalhar comigo? Já falei toda a parte de material, já falei da parte de equipamentos, agora eu tenho a parte de recursos humanos. Então vou gerar um planejamentozinho para dizer quais são os cargos que eu vou precisar. Vou selecionar a galera para esses cargos, né? Eu tenho que descrever os cargos e funcionalidades e habilidades necessárias para aquele cargo. Vou gerar uma estrutura organizacional, ou seja, se vai ser funcional, se vai ser matricial, se vai ser projetizada. Vou gerar um plano de benefícios e remuneração para incentivar essa galera aqui, né? E treinar as pessoas, certo? Então, queridos, eu vou encerrar por hoje.
e a gente fica com a finalização desses slides para a próxima aula. Tudo bem? Certinho. Ok? Então, Tá pessoal, joia. eu só tenho a Obrigado. agradecer a atenção de vocês enfim, não vou falar mais nada não, que vocês já estão de parabéns, já pagaram todos os pecados, certo?